povo, mostrando quão longe a liderança estava disposta a ir. A tensão envolvendo Balaque e Balaão expõe como o imaginário religioso moabita interagia com outras tradições espirituais da região. Buscar um profeta estrangeiro para lançar feitiços não era incomum, pois havia certo intercâmbio de práticas místicas nos povos vizinhos. Assim, o rei deixava claro que a sobrevivência de Moabe estava acima de possíveis divergências culturais, priorizando o resultado imediato em detrimento de alianças duradouras. Apesar das tentativas desesperadas, os resultados não saíram, como Balaque esperava. Balaão, inicialmente disposto a colaborar, teve experiências que o levaram a abençoar Israel ao invés de amaldiçoá-lo. Essa reviravolta frustrou os planos do rei e intensificou a tensão na região, pois indicava que, mesmo recorrendo a meios espirituais e pagos a alto custo, Moabe não conseguiria frear a jornada vitoriosa dos hebreus. Esse episódio serviu de alerta para a monarquia moabita sobre os limites de seu poder e a imprevisibilidade de influências sobrenaturais. Aqueles que acompanharam os eventos relatavam, tempos depois, como a busca de Balaque por uma solução mística evidenciava a insegurança política de Moabe frente a Israel. E mesmo após esse fracasso, o povo moabita continuaria a encontrar maneiras de resistir e salvaguardar o que considerava ser seu destino. Em Jeremias capítulo 48, aparecem menções sobre a idolatria de Moabe, apontando para divindades que exerciam forte domínio nas práticas cotidianas daquele povo. Uma figura central era Quemos, considerado protetor e senhor da nação. A veneração a esse deus permeava as instituições políticas e a vida familiar, e muitos festivais eram organizados para honrá-lo, unindo todos em torno de sacrifícios e oferendas. Os ritos moabitas iam além de simples cerimônias religiosas. Havia danças, cantos e até representações teatrais que narravam a mitologia local, conferindo sentido ao culto e agregando valor cultural. Em alguns períodos, os sacerdotes possuíam poder relevante, aproximando-se da liderança política para legitimar decisões e promover unidade interna. Isso deixava claro que religião e governo para o povo moabita formavam um vínculo inquebrável. No campo social, a estrutura familiar em Moabe refletia a importância dada aos antepassados. Práticas como contar histórias dos patriarcas e celebrar a herança de Ló eram frequentes, embora sempre sob o viés de valorizar os feitos daquele povo. Assim, costumes de hospitalidade e trocas de presentes entre clãs fortaleciam laços internos, criando uma atmosfera em que a identidade moabita se reforçava ano após ano. Em festividades públicas, o povo exibia vestimentas coloridas, joias rústicas e adornos artesanais que simbolizavam devoção às divindades e orgulho de sua história. Muitos cantos narravam batalhas antigas, mitos fundadores e lendas sobre como as forças sobrenaturais protegiam a terra de Moabe. A música e a dança desempenhavam um papel fundamental na preservação da tradição, unindo gerações e perpetuando valores ancestrais. Essas expressões culturais delineavam o caráter moabita, conferindo-lhes coragem e sentimento de pertença a algo maior. O respeito às divindades moldava até mesmo as leis consuetudinárias, definindo qual era a postura aceitável dentro do reino. Esse modelo de vida, pautado em ritos e festivais religiosos, tornava Moabe peculiar aos olhos de quem passava por seu território, agregando misticismo e curiosidade à reputação do povo. Segundo alguns achados arqueológicos, a Estela de Mesa, também conhecida como Pedra Moabita, é um dos registros mais relevantes sobre esse povo, mencionando conflitos descritos em 2 Reis, capítulo 3. Ela traz um texto que celebra as vitórias do rei Mesa e exalta a intervenção de Quemos, demonstrando como os próprios moabitas se enxergavam. Esse documento revela aspectos de fé, política e orgulho nacional. A inscrição é composta em língua moabita, semelhante ao hebraico antigo, reforçando a proximidade linguística e cultural entre Moabe e seus vizinhos. Contudo, seu conteúdo retrata um ponto de vista totalmente moabita, glorificando feitos militares contra Israel e atribuindo o triunfo às divindades da terra. Tal perspectiva diverge dos relatos bíblicos, que, em geral, enfatizam a aliança divina com Israel, gerando uma complementaridade histórica.
Por meio desses escritos, observa-se como Mesa descreve a reocupação de cidades e a submissão de populações inimigas, argumentando que tudo ocorrera sob a aprovação de Quemos. Isso sugere que a religião e a política atuavam de mãos dadas, com o rei como principal mediador entre o povo e seu Deus protetor. A pedra detalha construções de templos, fortificações e rituais, atestando o desenvolvimento de uma sociedade organizada e consciente de sua identidade. A descoberta da estela de Mesa no século XIX por exploradores europeus marcou um acontecimento significativo para a arqueologia bíblica. O texto não só corroborou menções sobre Moabe nas escrituras, mas também apresentou a visão interna do povo que até então era visto principalmente pelo prisma israelita. Ao decifrar cada caractere, pesquisadores confirmaram a influência de Moabe em disputas regionais e no cenário religioso da época. A relevância desse artefato vai além de seu valor histórico. Ele reflete o orgulho e a determinação dos moabitas em narrar sua própria história, evidenciando que não eram apenas figurantes nos relatos de outros povos. A inscrição também desmistifica a ideia de que eles dependiam unicamente de conquistas temporárias, mostrando esforço contínuo para fortalecer sua nação. Esse retrato, esculpido em pedra, tornou-se um testemunho duradouro do espírito moabita. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 12 ao 30, há menção ao rei Eglon de Moabe, que submeteu Israel a pesados tributos e um domínio opressivo. Esse monarca se destacou por impor jugos rígidos, exigindo fornecimento de alimentos e riquezas, o que sufocava a independência dos hebreus. O relato mostra como a figura de Eglon se tornou temida, gerando temor até mesmo nos mais valentes de Israel. Sob o governo de Eglon, Moabe atingiu patamares de influência que lhe permitiam controlar rotas e impor sanções a quem desobedecesse suas ordens. Tal poder se devia tanto à posição estratégica do território quanto às alianças oportunistas com outras nações. Ao subjugar os israelitas, Eglon não só garantia recursos, mas também enviava um recado a povos vizinhos, mostrando que Moabe possuía força para expandir e manter seu domínio. A história narra que a humilhação dos israelitas chegou a tal ponto que Deus suscitou um libertador chamado Eude para pôr fim à tirania de Eglon. Esse episódio ficou marcado pela astúcia de Eude e pelo desfecho inesperado contra o rei moabita, que acabou assassinado em seus aposentos. O evento não apenas liberta Israel do peso dos tributos, mas abala a imagem imponente que Eglon projetava em seu reinado. A ação de Eude demonstrou a vulnerabilidade de um soberano que, apesar do poder, confiava demais em seu esquema de segurança. A morte de Eglon enfraqueceu as bases moabitas e colocou em xeque a reputação de invencibilidade que o rei havia cultivado. Ao perder sua principal figura de liderança, Moabe precisou recuar e reorganizar suas forças, dando espaço para que Israel recuperasse parte de sua autonomia. A lembrança desse período sombrio permaneceu como um símbolo do que acontece quando uma nação se impõe de forma tirânica sobre outra. Embora muitos moabitas enxergassem Eglon como um líder capaz, sua derrocada ensinou que a opressão excessiva pode gerar reações poderosas. Tais acontecimentos contribuíram para moldar a percepção de Israel sobre Moabe e aprofundaram as cicatrizes de ambas as partes. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 7, há referência à adoração de Quemos, mostrando como até reis de Israel, em algum momento, erigiram altares a esse Deus para agradar povos estrangeiros. A influência de Quemos era tamanha que muitos governantes moabitas justificavam guerras e tributações em seu nome, vendo nele uma fonte de legitimidade espiritual. Ao invocar essa divindade, os líderes firmavam sua autoridade perante o povo. O culto a Quemos consistia em sacrifícios e rituais que, conforme tradições antigas, poderiam envolver oferendas de animais e produtos agrícolas. Tais práticas reforçavam a noção de que o sucesso militar e a prosperidade da terra dependiam do favor divino. Os sacerdotes de Quemos desempenhavam papel essencial, aconselhando o rei em momentos de crise e proclamando oráculos que definiam rotas de campanha e tratados de paz. Dentro da política moabita, qualquer expansão territorial era interpretada como um sinal de aprovação de Quemos, enquanto derrotas significavam a necessidade de purificação ou mudança nos rumos do governo.
Essa mentalidade tornava o poder real fortemente atrelado ao sacerdócio, que controlava informações vindas dos supostos desígnios divinos. Em tempos de ameaças externas, a coesão entre rei e sacerdotes era vital para a moral dos exércitos. O nome de Quemos ecoava em cada festividade nacional, onde os cidadãos renovavam votos de fidelidade ao seu rei e ao Deus protetor. Essa devoção coletiva, alimentada por cânticos, procissões e banquetes, fazia da religião um elo que unificava até mesmo clãs com disputas internas. Assim, a política se mantinha centralizada em torno de uma figura que, teoricamente, exercia o poder pela anuência do próprio Quemos. A predominância de Quemos como divindade maior não eliminava totalmente a presença de outros deuses, mas reforçava a ideia de que Moabe possuía um foco religioso firme. Com a justificativa do respaldo divino, os reis moabitas encontravam margem para agir com rigor ou diplomacia, conforme fosse vantajoso. Essa fusão entre fé e governo se refletia nas relações externas, pois poucos ousavam subestimar um povo que acreditava ter força outorgada pelos céus. No decorrer do livro de Juízes, mais precisamente entre os capítulos 3 e 21, há menções ocasionais ao envolvimento de Moabe nos conflitos que definiam a região. Embora não apareça em cada um dos ciclos narrativos, a presença moabita fazia parte do imaginário coletivo, pois reinos vizinhos temiam alianças secretas e intervenções inesperadas. Esse período foi marcado por um cenário de instabilidade, em que cada povo lutava para manter seu espaço. Moabe, nesse contexto, surgia por vezes como um agente oportunista, aguardando o momento certo para avançar sobre áreas de interesse ou firmar acordos lucrativos. Por ser territorialmente bem posicionado, conseguia monitorar os passos dos israelitas e de outros povos, definindo quando valia a pena investir em batalhas ou em negociações. Essa postura cautelosa, porém, não significava fraqueza, e sim uma estratégia para evitar grandes perdas. A narrativa dos juízes de Israel, levantados para libertar o povo de opressões, ocasionalmente incluiu confrontos com Moabe. Histórias de dominação e resistência alimentavam o folclore de ambos os lados, resultando em uma rivalidade repleta de nuances. Em cada embate vencido, Israel celebrava a intervenção divina, enquanto Moabe, ao recuar, preparava-se para outra investida em um momento posterior, provando que não desistia facilmente. Embora a relação fosse marcada por conflitos, havia períodos em que as tensões diminuíam, possibilitando trocas comerciais e até casamentos mistos. Nesses intervalos, moabitas e israelitas reconheciam a necessidade de coexistência, sobretudo em épocas de fome ou seca, quando compartilhar recursos se tornava vital. Esse quadro híbrido de hostilidade e cooperação reforçava a complexidade das relações naquela zona fronteiriça. O papel de Moabe, nesse trecho da história bíblica, não se resume a ser um inimigo esporádico. De fato, a nação moabita contribuía para a dinâmica política e espiritual que moldou a experiência de Israel sob os juízes. Ao mesmo tempo em que representava um risco, oferecia lições sobre organização, fé e estratégia, o que acabava influenciando a forma como os hebreus encaravam sua própria missão entre os povos vizinhos. No livro de Rute, capítulo 1, versículo 1 ao 17, encontramos a história de uma mulher moabita que opta por seguir sua sogra Noemi até Belém, mesmo após a morte de seu marido. Essa passagem surpreende por apresentar uma moabita que demonstra extremo cuidado e fidelidade à família de Israel. É a partir desse relato que se percebe uma faceta diferente do povo de Moabe, muitas vezes encarado apenas como inimigo. Dentro da cultura judaica, Rute passa a representar a força da dedicação sincera e o valor das alianças pessoais. Ainda que carregasse a identidade moabita, foi acolhida em meio ao povo de Judá, trabalhando nos campos e recebendo o suporte de Boaz, um parente próximo de Noemi. Sua trajetória comprova que laços de afeto e honra podem transcender barreiras culturais, trazendo esperança e união até mesmo em tempos de tensão. Ao escolher permanecer ao lado de Noemi, Rute rompeu estereótipos e encontrou acolhimento em Israel, resultando em um enlace matrimonial com Boaz, que a inseriu na genealogia do rei Davi. Isso enfatiza um ponto crucial. Embora houvesse conflitos históricos entre Moabe e Israel, existiam também histórias de reconciliação e aceitação mútua.
Esse episódio prova que a fé e a convivência podem criar pontes onde antes só havia muros. O comportamento de Ruth apresentou uma postura de humildade notável, pois ela se submetia às leis e aos costumes do povo com quem escolheu viver. Todo cuidado é pouco nesse ninho de serpente. Não se ilude com um sorriso, a maldade tá na mente. Mas dá um passo à frente sempre na bola de meia. Quem traiu Jesus fazia parte da ceia. Hoje nós sonha alto, mas nós